Olá! Este vídeo é uma apresentação do trabalho de conclusão do curso de Ciências Contábeis da Universidade Católica de Brasília e foi produzido pelos alunos Alba Valéria Torres Mendes, Carlos Eduardo Alves Bento e Pedro Sérgio Ribeiro Guimarães. O título do trabalho é A Importância do Capital Intelectual para a Gestão de Valor nas Organizações Privadas. Meu nome é Carlos Eduardo Alves Bento e eu irei apresentar a relevância do tema, o problema de pesquisa e os objetivos do trabalho. Quanto à relevância do tema, capital intelectual e importância para a gestão de valores. Os estudos dos ativos de uma empresa levam em consideração alguns conceitos que nós precisamos abordar na realização da pesquisa, que são ativos tangíveis, a importância para a gestão de valores, ativos intangíveis e capital intelectual. Os intangíveis constituem o berço do capital intelectual, portanto, o objetivo principal da nossa pesquisa. Para Paulo Schmidt e José Luiz dos Santos, os ativos intangíveis de uma empresa seriam recursos incorpóreos que, controlados pela empresa, seriam capazes de produzir benefícios em um futuro. Os ativos intangíveis estão ganhando cada vez mais espaço dentro do universo corporativo. Já o capital intelectual, de acordo com Zanini e Calvo, o termo ativo intangível e capital intelectual seria um conceito mais geral, enquanto o ativo intangível mais restrito. Outro conceito de capital intelectual é dado por Edmondson e Maloney, em que seria o conhecimento que poderia ser convertido em lucros para a empresa. É formado por recursos como ideias, designs, softwares e entre outros. Então, após essa construção desses conceitos, nós chegamos à elaboração do problema de pesquisa, que é: qual a importância do capital intelectual para a gestão de valores nas organizações privadas? A partir daí, nós definimos os objetivos. O objetivo geral: avaliar a importância e mensuração do capital intelectual para a geração de valor nas organizações privadas. E os objetivos específicos: primeiro, conceituar o capital intelectual e sua relação com a gestão de valor na organização. Segundo, analisar os aspectos associados à mensuração do capital intelectual. Terceiro, analisar os aspectos relacionados à evidenciação das operações do ativo intangível. Quarto e último, evidenciar a importância do capital intelectual para a geração de valor nas organizações privadas a partir das empresas escolhidas. Bom, a classificação de pesquisa ela passa por 3 etapas. A primeira delas é a bibliográfica, que é a coleta de dados através de revistas, artigos e notícias de internet. A parte exploratória, que é aquela que proporciona uma maior familiaridade com o problema e tem um envolvimento com o levantamento bibliográfico. E, por último, a forma descritiva, que ela estabelece uma relação entre as variáveis. Bom, existe o ativo tangível e o ativo intangível. O ativo tangível é aquele que possui uma forma física, algo palpável. O ativo intangível é aquele que é incapaz de ser definido. Ele não tem forma física. Dentro do ativo intangível, existem 2 subgrupos, os ativos intangíveis identificáveis e os ativos intangíveis não identificáveis. Os identificáveis podem ser aqueles que podem ser nomeados, marcas e patentes. Já os intangíveis são aqueles ativos humanos, capital intelectual, fatores como qualidade, fidelidade de clientes, tecnologia e confiabilidade. Capital intelectual. O capital intelectual é aquilo que finaliza como a matéria-prima, A informação ela é o início e o conhecimento é o término. E o capital intelectual é como se fosse esse conhecimento, esse término. Bom, a importância do capital intelectual. Uma empresa que não se preocupa com a interpretação do fator humano nas demais atividades, independentemente do nível de sofisticação tecnológica, está destinada a ver sua capacidade de criação de valor destruída. Essa definição de Rocha e Silva. Dando continuidade ao nosso trabalho, meu nome é Alba Valéria, eu vou apresentar então sobre a pesquisa. Com relação à pesquisa, nós fizemos um estudo bibliográfico da importância do capital intelectual
em algumas empresas. Isso já estudos já realizados. E fizemos também um questionário aplicado em 5 empresas de pequeno porte. Logo após, nós temos os resultados dessa pesquisa por meio de questionário realizado e a conclusão do trabalho. Sobre a coleta e análise dos dados. Foi feita uma pesquisa com 5 empresas em formato de questionário qualitativo para avaliar se o uso do capital intelectual tem sido incorporado nas empresas e se o uso deste tem trazido benefícios para a geração de valor dentro das organizações. Foi questionado aos funcionários a respeito de se eles tiveram algum tipo de contato com o conceito de capital intelectual. Todos afirmaram positivamente, alegando que por conta de suas posições como gestores, eles já haviam feito cursos de administração, no qual já havia estudado o tema, mesmo de forma superficial. Na segunda pergunta, foi sobre a visão da empresa a respeito do capital intelectual. Tendo em vista que essas empresas são de menor porte, elas informaram que em seus setores não houve investimento muito significativo no capital intelectual. Entretanto, alguns administradores tiveram alguma melhoria na área. Na terceira pergunta, quanto à importância do capital intelectual para a geração de valor na empresa, foi possível analisar pelas respostas que, se as empresas investissem mais em seus gestores, teriam maior competitividade. Todos destacaram o período difícil da economia e afirmaram que a forma que as empresas escolhem para serem geridas é a grande diferença entre o crescimento ou seu fracasso. No último quesito do questionário, avaliou se a utilização do capital na empresa teria gerado melhores resultados financeiros. A resposta foi afirmativa em todos os questionários. Essas organizações avaliadas trabalhavam inicialmente de forma muito familiar, com pensamento pequeno e com pessoas com pouco conhecimento de mercado. E, no entanto, hoje em dia passaram a ter um quadro de funcionários que tiveram experiências em outras organizações, trazendo dessa forma novas ideias e conceitos. Antes de adotarem o modelo, as empresas tinham um mercado fechado de representantes, sendo que atualmente trabalham diretamente com seus clientes. Em seguida, temos as considerações finais, a conclusão do nosso trabalho, no qual nós percebemos que o estudo feito nesse artigo foi com relação à preocupação das empresas em investir em conhecimentos do seu quadro de pessoal, dos seus gestores. Ele aumentou gradativamente nos últimos anos. Apesar de ainda em pequena escala, dentro das empresas analisadas, demonstraram que o capital intelectual é de grande utilidade e estão gerando resultados positivos dentro das organizações. Hoje é comum encontrar empresas com muitos projetos de aperfeiçoamento de conhecimento, de diversas formas, pois apesar de serem contabilizados como gastos, são investimentos que trazem retorno às empresas, uma vez demonstrada a necessidade de inovação em produtos e tecnologias que dependem de conhecimento humano. E assim nós concluímos o trabalho. Em seguida estão 3 slides contendo as referências.